Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um solo. Este vai ser o solo 11 e vão ter uma estrutura diferente do normal. Vou-vos trazer dois tweets iniciais e uma história sobre FIRE, ou Retire Early Financial Independence. E no final vou trazer também algumas recomendações mais gerais, não só de investimento, mas sobre a vida. Para começar, e para fazer assim uma espécie de Twitterception, vou falar de algo que eu escrevi no Twitter, que na realidade não é de todo original meu. É uma história chinesa, uma parábola, e tem muito que se lhe diga no mundo de investimento e também na vida pessoal. A história é o seguinte: o homem tinha um cavalo. Tinha o cavalo no quintal e o cavalo decidiu fugir. Depois, o cavalo fugiu e a aldeia toda dele foi ter com ele e disse-lhe: pá, que desgraça, e agora que vais fazer a tua vida? Ficaste sem cavalo, chatice. E o homem disse: pá, talvez seja uma desgraça, talvez não. A aldeia achou estranha esta reação e foi embora, foram todos embora e o homem ficou lá. No dia seguinte, o cavalo regressou não só bem, como regressou com uma égua e mais não sei quantos cavalos a acompanhar. De repente, o quintal dele ficou cheio de cavalos e a aldeia veio correr, felicitar o homem: que sorte grande, viste o que é que te aconteceu, agora estás cheio de cavalos, incrível. E o homem respondeu: talvez seja bom, talvez seja mau, não sei. Estranho, a aldeia achou muito estranho, mas pronto, foram embora. No dia seguinte, o filho do homem resolveu tentar montar um dos cavalos. O cavalo era meio selvagem e tal, e ele caiu, partiu o pé e teve que ficar de cama. A aldeia foi correr, ter com ele: então pá, que desgraça, o teu filho que te ajudava ali nos campos, pá, partiu o pé, agora vai ter que ficar de cama, vais ter que cuidar dele e dos cavalos, não sei o quê, que péssimo, tal. Talvez seja péssimo, talvez não, diz o homem. E a aldeia achou aquilo muito estranho, mas pronto, foram-se embora, não é mesmo? De repente, a China entra em guerra e os oficiais vão à aldeia recrutar todos os homens e todos os jovens capazes de lutar. O menino não conseguia lutar e não estava acamado e então não foi recrutado. A aldeia ainda a chorar o que lhe tinha acontecido e tal. Vai ter com um homem: pá, tens mesmo sorte, viste o que é que te aconteceu e tal, isto é mesmo bom. Ele: pá, não sei se é bom ele ir para a guerra ou não, tipo, talvez seja bom, talvez seja não. É muito egoísta da nossa parte estarmos a tentar atribuir eventos como sejam bons ou maus. Nós não sabemos o que é que acontece. Por exemplo, um barco entupiu o canal do Suez e nós não sabemos bem as consequências disso, se foram bons, se foram más, atrasou o comércio, sim, e se calhar pode melhorar a eficiência das nossas rotas comerciais, e isso pode trazer benefícios a longo prazo. Se calhar surgiram empresas novas de transporte ou empresas que consigam substituir algumas indústrias na China e criar mais emprego na Europa e alguma redundância nas cadeias de distribuição. Nós não podemos atribuir a eventos que nos acontecem na vida um valor imediato, porque nós não sabemos como é que eles se vão repercutir no futuro. Algo pode ser muito bom, pode trazer uma desgraça a seguir, e algo que seja uma desgraça e que nós achamos que é o fim da nossa vida pode, na realidade, trazer coisas muito positivas. É egoísta da nossa parte tentar determinar logo de uma forma objetiva, ou melhor, subjetiva, se um evento é bom ou mau, principalmente quando estamos a tratar de investimentos em que temos que lidar não só com a nossa emoção, com a emoção toda do mercado, e temos que discernir muito bem o que é que as coisas são e o que é que não são. Depois vou-vos trazer mais uma vez Brian Feroldi, e ele fala que quer espalhar o wellness financeiro no Twitter, e ele faz muito bem, é uma das pessoas que eu sigo, e temos a lista Twitter em baixo para todos seguirem. E para ele diz que nós estamos, primeiro, programados para pensar a curto prazo. Eu concordo muito com ele, porque muitas das nossas coisas que nós fazemos no dia-a-dia é comprar coisas logo, sem pensar no que aquele dinheiro que podíamos ter poupado podia trazer a longo prazo. Pensar muito em decisões a curto prazo, como: não me apetece fazer desporto, apetece-me comer aquele bolo, apetece-me não estudar, apetece-me não fazer nada, etc, etc. Claro que nós estamos muito programados para este tipo de pensamento, mas sabemos que, e se pensarmos, se nós tentarmos iludir o nosso cérebro para fazer coisas com um mindset mais a longo prazo, investir daqui a
ao longo de vários anos para termos um sucesso financeiro e uma estabilidade financeira daqui a uma década, que vamos, provavelmente, se não nos acontecer nada, estar muito bem no futuro. E é uma questão de tentar forçar as prioridades a longo prazo. Depois ele diz que nós temos que nos educar constantemente, eu concordo. É algo que nós temos que procurar no dia a dia, mesmo que achamos que, pronto, na nossa escola aprendemos tudo, depois vamos para a faculdade, não precisamos de aprender mais. E é um facto, há muita gente que nunca mais volta a pegar num livro e perde a curiosidade do mundo que o rodeia e da vida e assume as coisas como são. E eu acho isso mau, no sentido de que depois elas não podem se melhorar a elas próprias e acabam por perder uma oportunidade de descobrir o mundo como ele é e como pode não ser, não sei, mas pelo menos descobrir mais do que aquilo que nos ensinam logo assim à partida e não sabemos que outras oportunidades é que isso pode trazer no futuro. Depois, quanto à carreira, ele diz que nós temos que nos tornar alguém essencial na nossa área e temos que ficarmos numa carreira que nós gostemos de fazer, e isso para ele é muito importante, mas também tem algum bom rendimento. Isto muitas vezes não é fácil de unir, e ele diz também que devemos iniciar uma side hustle, que é tipo um negócio à parte, um hobby que pode trazer dinheiro ou não, o que também nem sempre é fácil, principalmente para quem tem filhos, mas é algo que neste mundo atual com a internet pode ser bastante mais fácil. Depois ele diz que uma coisa muito essencial na carreira é o networking, porque muitas das portas que nos abrem e portas alternativas vêm de colegas ou pessoas que nós vamos conhecendo ao longo da nossa carreira, e nisso eu concordo, apesar de não ser assim tão óbvio quando nós estamos a começar a nossa carreira. Depois, ele fala, em termos de finanças pessoais, de que muito da nossa riqueza vem daquilo que nós fazemos em casa e não do salário por si, porque para pouparmos, para termos rendimentos constantes e termos um budget, isso tudo é feito em casa. E ele sugere várias aplicações e várias formas, inclusive o Google Sheet que eu uso para fazermos tracking dos nossos gastos. Eu concordo muito bem com isso. E talvez um dia vos traga um exemplo de um budget num Google Sheets. E ele diz para registrar todos os gastos, inclusive gastos grandes e gastos pequenos como cafés e isso, se bem que isso pode chegar a um ponto de ser obsessivo e isso também não compensa, porque depois uma pessoa deixa de fazer isso, não é? Quer dizer, tem que registrar tudo. Ao fim de 2 semanas estão fartos, deixam de registrar, nem sabem o que é que gastaram no mês. Isso também não funciona. Pronto. Depois há outra coisa que ele fala muito importante, que é diversificar as nossas fontes de rendimento. Ele diz que a maior parte dos milionários tem 7 fontes de rendimento. O que ele não diz é que muitos deles tiveram uma fonte de rendimento inicial e depois é que foram fazendo as outras. Como é óbvio, principalmente aquelas que requerem capital. Se vocês não têm capital, não podem ter essas fontes de rendimento, mas depois vão tendo rendas, royalties, dividendos, etc. E isso tudo vai crescendo, e depois também têm aquelas coisas que podem criar associadas ao vosso emprego, ou então associadas ao side hustles que vocês criem. Depois, aumentar a taxa de poupança, concordo. Ele diz que o ideal é termos 10%, concordo. Não é fácil, principalmente num país com baixos rendimentos como Portugal, mas que isso não seja desculpa para nós. Ele diz que até 50% é possível, é muito hardcore, principalmente para quem ganha muito pouco e vive nas cidades. Eu acho que em Portugal é bastante difícil, mas se vocês tiverem essa oportunidade, não hesitem, porque depois mais rapidamente ficam livres para fazerem coisas que vocês querem. Podem estar a fazer exatamente a mesma coisa que gostam de fazer, tipo trabalhar no vosso emprego, mas têm mais liberdade. Podem dizer, não, eu quero arriscar e seguir uma carreira mais específica, com menos rendimentos, mas sinto-me bem com isso. Isso é sempre uma vantagem. Depois ele diz para eliminar toda a dívida que não seja a dívida de compra de uma casa. Também concordo, porque tudo isso vai ter juros altíssimos e que não adianta estarmos a pagar isso, acaba por ser quase
um rendimento certo garantido ao eliminarmos esse pagamento mensal. E depois diz ter o fundo de emergência, como nós já falamos várias vezes aqui. Depois ele diz para investirmos em fundos de investimento diversificados, também concordo. Proteger a família com seguros, sim, nós temos seguro automóvel, por exemplo. Depois também diz vários seguros relativamente à saúde, que em Portugal depende muito da vossa carreira. E das casas ou das rendas também concordo. Investir, como é óbvio, para termos o poder do compounding e criarmos um rendimento estável a longo prazo. E depois tem vários anexos para saber como é que se vai investir, etc. E, portanto, é um daqueles threads que eu aconselho a vocês lerem com calma. Está na nossa descrição. E agora queria-vos trazer, e seria se calhar o tema principal desta parte do podcast, é que, como vocês sabem, eu já vos falei várias vezes de FIRE, que é Financial Independence Retire Early. É o sonho de muita gente, foi o meu sonho durante algum tempo, confesso que foi o meu sonho, mas depois eu percebi que o que eu queria mesmo era só a parte da independência financeira. Eu acho que não vou querer reformar, não vai ser para mim, entendo que muita gente queira, mas não tem alguns problemas, não é para todos. E ele dá alguns exemplos, o Nick McGilley, de pessoas que fizeram a independência financeira, muitas correram muito bem, mas outras tiveram um lifestyle que não era adequado ao que eles procuravam. Um descreve que deixou há 2 anos o emprego, está a viver da Airbnb em Airbnb 1 a 2 a 3 meses de cada vez, vai viajando, e ele diz sempre que eu estou de viagem, estou sempre em viagem, então parece que nunca estou de viagem. Diz que não consegue ter rotinas, não consegue criar amigos, não consegue criar relações, mas ainda assim diz que gosta e parece que está a viver de uma forma fantasma. Parece horrível ler isto, e ele critica que há certas pessoas cujo o estilo de vida pode não se adequar a isto. Se vocês quiserem estar sempre de férias, se calhar não é bem isso que vocês procuram. O que vocês procuram é uma certa liberdade do vosso emprego. Se calhar precisam de mudar de carreira, e se calhar vocês querem manter na mesma a vossa relação com os vossos amigos, com a vossa família, com a vossa cidade, e tirar férias de vez em quando, claro, mas não querem perder isso. E ele avisa muito para isso, que esta ideia de se reformar e perder a ligação ao trabalho e perder aquela identidade que às vezes a nossa carreira nos traz, pode ser muito perigoso. E ele fala ao de leve de um indivíduo que se reformou cedo, que tem um blog, que é Living a FI, em que ele recentemente, em março de 2017, pôs um update depois de estar bastante tempo sem falar nada. E ele diz que então iniciou a independência financeira em 2015, tudo bem, tudo estava muito bem, conseguiram tirar 4% ao ano de um bolo de $950.000 que tinham poupado. Era uma espécie de lean fire, ou seja, para os Estados Unidos, aqueles 30k ao ano não era um estilo de vida muito exuberante. Aqui em Portugal seria mais confortável. Mas mesmo assim, ele e a mulher iniciaram então, deixaram a carreira e iniciaram este processo. Foram viajar, foram ao Havaí, foram a Portugal, inclusive a Lisboa, gostaram imenso. Ele disse que jogou imenso, leu imensos livros, etc. Imenso tempo com a família, com a mãe dele, com os pais, com a mulher, etc. Tudo bem, viu amigos, etc. Depois decidiu, para o final do ano, iniciar a sua carreira como escritor, que sempre ele quis ser escritor, e decidiu começar a série no final do ano. E estavam muito, muito felizes. Foi o melhor ano da vida dele, e a mulher e ele estavam muito, muito bem.
Depois, no ano a seguir, ele tentou, em 2017, escreveu muito, leu muito, a maior parte dos dias, incrível, tudo fixe. Estava com os amigos, estava com a família, estava tudo bem. Alguns momentos eram maus, outros eram bons, mas os peers dele, as pessoas da idade dele que trabalhavam com ele e amigos, começavam-se a afastar, isto porque eles trabalhavam muito, começavam a ter interesses diferentes, porque eles estavam muito relacionados com a carreira, ele não tanto, etc. Isso começava a chateá-lo, não é? É um bocado chato vermos os parceiros a continuarem a ir numa vida e tu a ir noutra e terem objetivos diferentes e coisas diferentes. E ele estava a perder a ligação que tinha com os amigos. Isso era mau. Isto porque muitos deles estavam ligados ao emprego e isso começava-se a notar. Depois ele diz que há um problema na maior parte das pessoas, que é eles têm uma carreira, têm a carreira já projetada para vários anos, têm um trabalho fixo, acumulam dinheiro e, como estão bem na vida, acham que podem então gastar cada vez mais, e então há uma espécie de hedonic treadmill, que já falamos aqui várias vezes, que é o Keeping Up with the Joneses, e as pessoas gastam cada vez mais, têm cada vez mais coisas de elevada qualidade e de luxo, etc., que alguém que tem um rendimento mais ou menos estável ao longo do ano não vai conseguir. A mulher dele começou a notar isso, começou a sentir-se que não estava a progredir tanto como as outras amigas, continuavam a viajar, mas ela dizia que eles iam a sítios mais à frente e não. Em 2018 ele também não estava a escrever assim tanto, se calhar não era tão bom escritor como ele esperava, etc. E ela começava a ficar não tão bem com a relação e achava que ela não estava feliz. Sentia-se presa, sentia-se que os outros estavam a ter uma vida melhor do que a dele, eles estavam a trabalhar, nós não, e a vida deles estava melhor. Claro que isto afetou muito a relação deles, a mentalidade dela era completamente diferente da dele, aparentemente. Ela claramente queria continuar a ter os objetivos que tinha antes e ter cada vez mais dinheiro e gastar cada vez mais coisas, e ele nem por isso. E ela tinha este FOMO. Em 2019 acontece-lhe um desastre. Ele é diagnosticado com síndrome de Ehlers-Danlos, que é uma colagenose, basicamente um problema nas fibras de colagênio e que pode dar vários problemas intestinais e pode causar a morte, etc. Mas ele até estava relativamente bem, apesar de poder ficar incapacitado à frente. E durante este período a mulher dele basicamente acha que ele vai ficar incapacitado e acha que ele não vai conseguir sustentá-la e basicamente trai-o e deixa-o. Então ele fica basicamente com um diagnóstico, fica sem mulher e isto afeta-lhe imensas contas. Por causa disto e porque divórcio e tal, e agora tem uma doença, ele voltou ao trabalho. Mas está relativamente contente com o trabalho e foi inclusive a um psiquiatra para ver se estava tudo bem com ele e tal, mas ele acabou de discordar com o psiquiatra e tudo, mas pronto. E ele diz que sentiu-se mal por se calhar estar a induzir as pessoas a irem para um caminho da independência financeira, quando na realidade se calhar isto não era assim tão bom e que poderia ser até correr mal para muita gente. Mas depois ele diz assim: nada me aconteceu assim muito mal financeiramente, a relação até acabou mal apesar de falhar no seu objetivo de independência financeira, ele está bem financeiramente e tem um emprego. Mudou de relação, agora está numa relação até bastante boa e com um futuro e mais adequado a ele, mais com um pensamento igual a ele, o que eu aconselho toda a gente a fazer na vossa vida, apesar de às vezes não ser fácil, mas quando acontece é fantástico. E
E depois ele diz que em 2020 ele continuou a investir, claro. Em 2020, apesar do Covid, aquilo continuou a subir imenso o portfólio dele. E está bastante melhor do que estava, e que agora está no seu caminho através da independência financeira, e está muito bem. Acho que a lição disto é o seguinte: a nossa vida não é tão standardizada como nós queremos, apesar de nós estarmos a dar estes conselhos financeiros a toda a gente. Vocês têm que enquadrar na vossa vida, apesar de cada um de nós investir de formas diferentes, vocês têm que ver aquele que mais se adequa a vocês e tentarem estudar também se esse método é bom ou não para vocês. E o meu conselho é, se calhar não se reformem, procurem trabalhar em algo que vocês gostem. E quando eu digo trabalho, inicialmente nós não vamos conseguir trabalhar naquilo que nós gostamos, só com sorte. Se tiverem essa sorte, ótimo, já têm a maior parte da vossa vida encaminhada. Eu pessoalmente gosto do que faço, mas preciso ainda de evoluir muito e ir para um caminho que me satisfaça mais, e não sou caminha nesse caminho. Faça parte do investimento porque acho que é essencial para estar livre, para depois tomar algumas decisões de carreira que podem ser um bocado ortodoxas, mas isso é o meu caminho, não quer dizer que seja o caminho que vocês têm que seguir. E se vocês têm uma família, ou se vocês acabaram de entrar na faculdade, ou se vocês estão agora a reformar-se, vocês vão ter diferentes objetivos. E isso é uma das coisas que nós vamos ajudar na nossa série de investimentos, que é diferentes tipos de portfólio para diferentes tipos de idade e diferentes tipos de objetivos, que eu acho essencial. Pronto, para terminar, quero-vos dar só duas recomendações. Uma é a música do The Essence, do Stone, que saiu, é muito boa e gosto muito. E outra é um livro chamado The Socrates Express, que é um escritor que gosta muito de viajar de comboio e que vai-nos falando nas suas viagens de comboio dos diferentes filósofos que existiram. É quase uma história da filosofia, não sendo sobre história, mas falando dos vários aspectos e lições de vida que os filósofos nos podem trazer. Espero que tenham gostado e até para a semana.